Dourados em Revista. Hoje nós temos para todos nós teleassinantes um programa especial, porque nós estamos falando daquilo que a população adoece tanto, né? Porque critica demais, acha que está faltando segurança para todo lado. Então nós vamos mostrar quem é que está trabalhando muito mais do que os outros. Interessante, porque eu estava falando com o representante maior desse grupo que eu vou mostrar para vocês. Estava dizendo o seguinte: eles fazem aniversário, mas quem ganha é a população. Pode ter certeza que vai ser um programa para você comentar com os seus amigos. Aliás, voltamos a dizer, esse programa gravado aqui pela TV Grandourados atinge a nossa cidade, a nossa região, o estado de Mato Grosso do Sul inteiro, além do Brasil e o mundo. E ó, eu não sei nem se posso falar, mas já escutei aqui, eu vou passar para frente. A nossa TV vai passar a integrar a Sky. Você já imaginou? O nosso programa vai estar ao vivo, Brasil inteiro. Aí não vai ficar bonito na foto, hein? Aí não vai ficar bonito na foto. Dourados em Revista vai e volta já já. Dourados em Revista, como eu prometi, rapidinho, pai bola, foi e voltou. Nós estamos aqui com uma pessoa muito importante para toda a nossa população do sul do estado. Não é apenas Dourados, não. Ele que é o responsável por um departamento que tem como incumbência a segurança de toda a população desta região. Não é fácil. Uma vez eu já entrevistando alguém que eu disse que seria a última profissão que eu seria na minha vida, porque alguém que me visse como policial ia dizer: olha lá o Benê Matador lá. Você pegar um bandido e levar para cadeia para ele rir na tua cara e falar que ainda vai perseguir tua família, Deus me livre, guarde. Mas em termos de vocação, é aquilo que está dentro da pessoa. Para aquele que tem essa vocação, vai bem. Estamos aqui com maior alegria e mais do que feliz, que eu fui lá conversar com ele para ele vir. Eu fui teu aluno lá em Campo Grande. Eu falei, vixe. E aí do lado estava, ele é coronel também? Tenente-coronel. Tenente-coronel. Ele é tenente-coronel. Ó, uma coisa boa para vocês, que eu achava que tenente-coronel era mais do que coronel. Então estava lá o tenente-coronel Gilberto e ele falou: olha, eu quero apresentar-me aqui como ex-aluno seu aqui em Dourados. Olha que maravilha. Kleber Haddad Lane, sobrenome árabe e sobrenome americano. O que é que você tem aqui de brasileiro? Porque até o nome não é brasileiro. Muito boa tarde e seja muito bem-vindo aqui em nossa TV Grandourados. Muito obrigado. Agradeço pela deferência, pelo respeito, pela consideração e estamos à disposição. Escuta, deixa eu só falar uma coisinha e vou deixar outra em aberto. A que eu vou falar primeiro é essa, só para dar uma ideiazinha. O que o DOF fez em 2016, por exemplo, com relação a aprisionamento de maconha. O ano inteirinho de 2016, contaram de janeiro a maio, né? Só para fazer comparativo com esse ano. Todo isso. Deu quanto?
25 toneladas? 25 toneladas de janeiro a maio de 2016. Nossa, que maravilha, quanta gente ficou sem fumar a maconha, que beleza. No ano todinho de 2016? E no ano todinho? 60 mil. 60 toneladas foram presas. Mas o mais bonito da história, sabe o que é? É que se o ano inteiro, ano passado, prenderam 60 toneladas de maconha, olha o que fizeram agora sob a tutela do Coronel Kleber. Nada mais, nada menos do que 40 mil até maio. 40 mil até maio. Chegar assim, no final do ano, vamos passar de... Quanto deu aqui? 200 e pouco, vai passar de 400. Esse é o lado que eu vou contar. O outro é o seguinte, vai ficar para depois. O que o senhor acha, como comandante de uma organização tão respeitada em nosso estado, e como o senhor acha, como cidadão, a história daquele moleque safado, sem vergonha, que esfaqueou um professor numa escola de Naviraí em tempo aula? Isso eu vou falar depois. Agora eu quero que o senhor fale disso aqui. Que trabalho é esse? O que é que está sendo feito? Quem é que está apoiando tanto assim para despertar tanto aprisionamento? Eu acho que em primeiro lugar é o apoio do governo do estado. Essa credibilidade, essa confiança que coloca sobre o nosso ombro, né? Que nos coloca sobre o nosso ombro. Em segundo lugar, eu coloco o profissionalismo, a determinação, o compromisso com o resultado de cada componente do departamento. Apesar desses números terem crescido com relação, nós quase passamos, já passamos o ano 2015 com essas apreensões até maio desse ano. Ou seja, então deixa eu só esclarecer mais. Até o mês de maio que nós estamos vivendo ainda, o que foi feito o ano inteirinho em 2015 já foi feito agora, nesse ano 2017 até maio. É isso, não é? Já. E com relação a 2016, eles fizeram um pouco mais, mas esse um pouco mais já está ficando abaixo do que foi feito nesse ano de 2017 até maio. Que coisa bonita isso, bonita. É resultado daquilo que nós queremos. Se nós formos comparar em termos de estatística de janeiro a maio de 2016, teve um acréscimo, nós aumentamos 25% das apreensões. 25%. Nós já passamos, já estamos a quase 60%, mais de 60% das apreensões do ano passado todinho. Meu Deus, olha que maravilha. Mas espera um pouquinho só, não sei se eu estou bem de memória, mas naquela conversa que nós tivemos lá no DOF, parece-me que houve uma diminuição do número de militares. 16 a menos do que eu recebi em dia 3 de março. Aí. Então, vamos lá, devagar com a Andorra aqui, ó. Com 16 profissionais da DOF a menos do que em 2016, em 2017 eles já estão fazendo quase o que fizeram no ano passado e fizeram muito mais, até mais do que tinham feito em 2015. É isso que eu quero saber. Por que aumentou tanto assim com menos gente? Algumas ações operacionais que nós mudamos, que nós implementamos, algumas ações táticas e técnicas, como o horário analisando o horário, analisando os locais, fazendo estudo de situação, estudo das últimas apreensões. Nós focamos mais naquela região, naquela área. Existiam determinadas áreas que não estavam se fazendo policiamento, falta de efetivo, eu não vem ao caso aqui o porquê. Só que nós demos prioridades naquelas áreas. E, para que os senhores tenham uma ideia, a maior apreensão da PRE foi feita nessa área que nós demos prioridade. Foram 7 mil quilos de maconha apreendido esse ano, de uma vez só. Né? Então, isso... mas acima de tudo, se não tiver a determinação, o profissionalismo, o compromisso de cada componente, de cada integrante do departamento, desses que restaram, que ficaram, não tinha como ter esse sucesso, não tinha como ter esse número de apreensões. Mera curiosidade, Kleber. Esse pessoal, 16 que saíram, eles saíram também da polícia ou só saíram do departamento? Foram transferidos por vários motivos, mas principalmente para dar uma oxigenação, são excelentes profissionais,
não tinha envolvimento com nada, até que se prove, mesmo porque se tivesse, não iriam para as unidades operacionais. Hoje eles estão em unidades operacionais. Nós resolvemos dar uma mexida, dar uma trabalhada um pouco maior no efetivo. Nós vamos trazer mais 20, mais 25, depende da necessidade. Volto a dizer, se não tiver o apoio do governo, nós não podemos fazer, se a gente não tivesse respaldo do governador, não tem como se fazer essas modificações e nem essas transferências. Será que eu posso falar que tem o dedinho, o dedinho assim de um tal doutor Zé Carlos Videira? Porque ele praticamente nasceu para a comunidade Dourados ali dentro do DOF. Ele era assim, o protegido, porque trabalhava muito bem na época do Coronel Tibi, não é isso? Então agora, como ele está de secretário da Segurança Pública, acho que ele deve ter falado, opa, lá naquele lugarzinho lá que eu apareci tanto com o meu trabalho, eu vou querer dar mais força. Será que não tem um pouco disso aí também? Tem sim. Porque a partir do momento que vocês recebem elogios, recebem assim um comando para trabalho mesmo, aí a coisa anda que só um trem. Porque sim, que eu saiba, eu também não sei se estou razão, os policiais com que eu converso, eles têm um negocinho assim do DOF, de não estar lá dentro, não é? Nós temos essa particularidade. Hoje eu tenho praticamente 3 quarteirões de policiais para entrar no departamento. Eu posso fazer uma seleção, nós podemos fazer uma escolha, em virtude do trabalho, em virtude da dinâmica do departamento. O policiamento é outro, ele não se encaixa nem em ordinário, extraordinário, é um policiamento excepcional, não tem uma rotina, né? Volto a repetir, é muito dinâmico. Mas o DOF anda muito equipamento, com muito aparato, muito equipado, mas é proporcional ao que nós vamos encontrar, nós vamos enquadrar. Claro. Né? O último crime que teve foi lançado a nível nacional, aquela história do empresário lá em Ponta Porã, a arma mais baixa era um 5,56. Como é que é o nome do rapaz que morreu? Rafati. É isso mesmo. Era uma 5,56, uma .50. Esse assalto que teve ao carro forte, teve uma .50, um armamento para derrubar. Também despedaçaram o carro forte, então nós pedaço para todo lado. Então é um policiamento extraordinário, não se encaixa nem ordinário, extraordinário, volto a repetir. É um policiamento extremamente dinâmico, extremamente complicado e que requer muita atenção, muito cuidado, muito dinamismo. Posso falar uma coisa que o meu público com certeza não deve saber, porque eu também não sabia, eu sou curioso e leio tudo. Coronel Kleber, ele se hospeda lá. Oh, meu amado, isso aqui eu vou mandar. Não, tá no ar, mas você vai dar para atrás da câmera ali, por trás dessa câmera. Isso. Aí, pode vir agora. Escapou daquela ali, tá beleza. Senta aqui, que eu já apresentei você com o meu ex-aluno, rapaz. Senta aí. E aí nós vamos fazer umas perguntinhas para você que a gente não lembrava. Detalhe importante, vou repetir aqui, se eu não sei, a população provavelmente também não sabe. A casa do coronel aqui em Dourados é o DOF, o senhor mora lá dentro? Moro lá dentro. Eu posso perguntar, não dá uma de besta, que é medo isso ou é precaução? É precaução, é por estar mais colado ao serviço, por estar mais próximo ao serviço. Então eu estou de serviço praticamente 24 horas, né? E tem como a gente dar um apoio melhor, a dinâmica do local é muito mais fácil para nós. As instalações são boas também. São boas, né? Boas e seguras. Mas eu não queria ficar lá, não. Eu não queria ficar lá. Coronel, é íntima essa pergunta aqui, mas não me interessa, nós vamos perguntar. Aliás, fiz tanta pergunta para o doutor Odilon, e ele no final ele falou, puxa vida, nunca tinha visto um programa tão inteligente. Você já não está nem em casa mais, para dizer, saindo de casa para o serviço, você não tem isso. Mas saindo de lá do DOF e caminhando por onde for, como é que fica a sua família, como é que fica a sua cabeça, sabendo que sua família
poderá estar sempre à expensa de um maluco desse aí querer atropelar vocês? Eu acho que o ponto fraco de todo policial é a família. É a família. Eu acho que para nós... Muito mais do que ele mesmo. Muito mais do que ele mesmo, muito mais do que ele mesmo. Em termos de valores, né? Qual que é o seu preço? Meu preço é minha família. É verdade. Meu preço é minha família. Que não tem preço. Que não tem preço, né? Se for... Esse é o preço, esse é o meu preço, é o nosso preço. E nós não temos como dar essa segurança 24 horas. Nós podemos nos assegurar, né? Com uma certa tranquilidade, mas a nossa família não. Então, acho que todo policial tem esse tendão de Aquiles, né? Assim, se é que assim pode ser. E que é respeitado por todo mundo, até pela marginalidade. Verdade. A família é uma coisa meio sagrado, até no mundo dos que estão à margem da sociedade, até no mundo dos marginais, né? Quem faz alguma coisa contra pai e contra mãe sofre uma sanção até mesmo dentro do presídio. Então, a gente tem esse código de ética, né? Mas é o nosso tendão de Aquiles, é a nossa preocupação maior, é a nossa Quando é que, porque na época que você era meu aluno, você não pensava em ser policial. Não. Quando é que veio a ideia de querer ser policial? Graças ao Coronel Godoy, antigo comandante-geral da Polícia Militar. Eu prestei vestibular para veterinária. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E naquela época ele tinha acabado de se formar, em 99, tinha acabado de chegar aspirante do Rio de Janeiro. E nós fomos criados juntos desde os 13 anos de idade. Ele falou, não, faz assim, ganha assim. Eu falei, será? E acabei indo para Minas Gerais, me formei em 4 anos. A primeira turma de 4 anos. Sem nunca ter servido o Exército. Então me adaptei ao militarismo naquela academia. E hoje não me vejo quanto profissão. Não. Essa aqui eu vou ter que perguntar. Você com mais razão ainda, que eu convivi mais tempo contigo. E eu não lembro, aliás, nem imaginei que você... você precisa desse aqui, porque... Tá ligado já, meu diretor? Tá ligado. Em cima. O quê? Vermelhinho? Tá bom. Viu? Naquela época eu não imaginava você militar, não. E aí? Conta, como é que vê a vocação? Porque tem que ser uma vocação lascada, hein? Eu acho, não sei se poderia errar, ser padre, ele tem que passar pela vocação do celibato. Se ele não passar por isso, larga a mão, que o negócio dele não é esse. E o policial, companheiro, falar assim, você precisa morrer, cabra, mas eu não vou te matar porque eu tenho que levar você para a lei. Alguma coisa assim, Gilberto? Não, na verdade eu sou do interior de São Paulo, né? Tinha um tio meu que servia aqui no 11 RCME, que é em Ponta Porã, o Regimento de Cavalaria Mecanizada, né? E ele sempre quis, né, que a gente seguisse a mesma carreira que ele, tanto eu quanto o meu irmão mais velho, né? O meu irmão foi dispensado por excesso de contingente, e eu que não estava muito afim, acabei sendo convocado, né? Essa foi a primeira experiência, né? E aí, eu confesso que gostei, né? Mas não tinha, assim, a pretensão de seguir essa carreira, principalmente na atividade policial, né? Aí retorno para São Paulo e aí a gente vai tentar os concursos, né? Tentei lá, não consegui, e meu irmão também falou, olha, eu pretendo ingressar na polícia. Eu falei, então vamos para Mato Grosso do Sul. E a gente fez a inscrição e, por sorte, né, os dois, né, nós acabamos passando. Ele já está na reserva. Vixe. Ele tinha um tempo fora, né, averbou, e aí isso deu o quê? Uns 30 anos e ele... Vou descansar, cuidar da família agora, né? E eu continuei. Também não me vejo fora disso, dessa profissão, né? A gente aprende a amar, a gostar, é uma coisa muito boa, né? Então... Gilberto, eu vou falar bem aberto. Então, você pegou o cabo, tá lascado, porque vai curtir uns 30 anos de cadeia lá. Aí ele olha bem para você assim e fala, olha, eu vou sair de lá, não vou ficar lá dentro não. Você está enrolado porque eu te pego. E se eu não pegar você, eu vou pegar a tua família, que você não mora assim, tá lá. E aí, o que passa na cabeça desse policial? Olha, eu vou falar por mim, né? Eu acho, aliás, por mim, pela instituição. Eu já estou, né? Eu ingressei na Polícia Militar em 88, né? Então, hoje a gente percebe que os profissionais da segurança pública são muito profissionais, né? Então, trabalha dentro da legalidade, com devido respeito, com firmeza, né? Tem que ser firme, né?
Mas graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema. E nem penso nisso, né? Então você tem que tratar o cidadão, errou, né? Tem que prender, tem que fazer cumprir a lei. Esse é o nosso papel, né? Eu vejo dessa forma. Fácil, né? Por isso que cada um na sua, porque eu não ia aguentar um trem desse, mas nem aluno meu falar de uma coisa, ele falou, opa, cadê teu pai? Preciso conversar com ele, porque não tive educação, preciso conversar com ele. Tá louco. O senhor não teve nenhum caso ainda do cara chegar e falar pra você, né? Ou já teve? Pode deixar que eu vou te enxergar por aí. Tá? Já tive, mas eu confio na nossa legislação, eu confio nas nossas leis. Né? Senão, confiando muito. E nós temos que trabalhar, nós somos regidos também por duas legislações praticamente, a comum e a militar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Nós temos que pautar a nossa conduta, a nossa postura em cima de quiçá, uma justiça até um pouco mais rígida, eu acho. Tinha que ser. A militar é um pouco mais rígida, na minha concepção, meu modo de ver. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós andamos num liame, numa estrada bem complicada. Vou fazer uma pergunta para os dois agora aqui, ó. Essa é bem fácil. Quando eu dava aula, e sempre dei aula só em cursinho, eu botava aquela seta aqui, ó, que era marca objetivo, e eu ia em qualquer lugar com aquilo ali, falei, venha quem vier. Tinha o maior orgulho. Eu tenho a impressão que quando vocês mostram esse brasão aí da corporação, deve ser um negócio diferente, né não? O cara chega e fala, ih, rapaz, a DOF tá chegando aí. Nego já vaza. Não é assim? Fala sério, teus colegas que não são da DOF, mas são militares, eles têm uma dorzinha de cotovelo, uma invejinha? Tem sim. Eu acho que não, mas eles reconhecem esse trabalho e a importância do departamento, né? O respeito, né, que nós temos, graças a Deus, nessa região de fronteira, né? Isso também se deve ao bom trabalho dos comandantes anteriores. E aí é sempre bom a gente lembrar, né? A figura do Coronel Adib, né? Então ele fez um trabalho magnífico, né? E a gente só deu continuidade, mas esse nome do departamento ele é muito grandioso, né? Muito respeitado, isso é bom para nós. O cai fora quando vê, não é? Não cai? O pessoal comenta que sim. É isso aí. Bom, lembra que eu falei que ia deixar uma pergunta para você? Eu vou fazer a pergunta para os dois, e aí na volta do nosso intervalo aí você comenta. Eu achei um assombro aquele moleque, aquele pedaço de gente lá em Naviraí, certo? Pegar o professor pelas costas e dar uma facada nele. Não sei nem onde pegou, mas parece que atingiu até o pescoço. Quer dizer, e eu vi a cena, tá em todos os canais aí, certo? Ele vem, mostra para ele que ele está errado, que ele não pode fumar maconha em ambiente escolar, não devia fumar em canto nenhum, quanto mais no ambiente escolar. Ele ficou quieto, tal, como se ele tivesse aceitado a ideia. O professor saiu e partiu atrás. Depois do intervalo, vocês vão me responder isso aí. Não enrola o galho, não. Fala duro, porque é assim que tem que ser. Tá bom? Dourados em Revista, nós vamos e voltamos já. Dourados em Revista, para Dourados e região, Mato Grosso do Sul inteiro, Brasil inteiro e o mundo através do YouTube. Você não escutou eu falando isso, nem aqueles dois lá. Então agora vocês vão ouvir. O canal Gran Dourados, que faz parte das TVs comunitárias, vai participar da Sky. E isso quer dizer que nós vamos estar ao vivo para o mundo inteiro aí, meu.
Eu vou ter que fazer. Hoje eu fui no barbeiro fazer a barba, eu vou ter que fazer mais coisa. Vamos deixar ele falar primeiro? Sim, Ele sim. é sub, né? Não. Gilberto, o que você analisou? Aliás, deixa eu fazer um comentário. Tem uma escola aqui na cidade, que aliás tem formação religiosa, tá, não sei o quê. E era uma briga com a minha, né? Porque os caras falam que lá tem religião e vocês não tem. Eu falei, bom, mas não é bem assim. E toda vez que acontecia algum fenômeno meio assim, eu comentava, né? Eu lembro um menino de família japonesa, hoje é um brilhante dentista na cidade, ele deu um pau no professor dentro da sala de aula. Eu fiz um mau comentário do mundo. Eu tinha um programa na TV Caiuás e falei, isso é absurdo. Quem tinha que apanhar o pai. Não conheço o pai, mas já estou falando para ele, quem tinha que apanhar. E tantas outras coisas. Fiquei sabendo também num outro colégio, que o cara, nessa época de festa junina, o maluco deixou uma bomba com um cigarro, né? E foi lá um velhinho lá que esse trabalha numa escola aí. Rapaz, explodiu bem na hora que o velho estava lá de quase matou o velho. Saiu pelado, correndo, coitado. Tem umas coisas assim que elas fogem do... Não é nem bom senso, não, do senso normal humano. E aí não dá. Então eu acho que à medida que vai deixando essas coisas acontecer, chega a esse ponto lá. Bom, em São Paulo já teve professor que morreu nas mãos de alunos. O que você acha desse caso específico de Naviraí, Gilberto? Eu vi a matéria através da internet, né? Confesso que fiquei espantado, né? Mas por outro lado, né? O que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, né? A família totalmente desagregada, né? E isso é resultado disso. Os pais, não vou entrar aqui no mérito da questão, né? Mas o que se observa é que abandonam os filhos, tá? Na fase mais importante, que é essa da criança, o adolescente, né? Esses valores, esses princípios, eles precisam ser bem fundamentados, né? E o que se observa é isso, né? É relegado os pais hoje em dia, né? Querem transferir a responsabilidade da educação para a escola. A escola não tem nada que educar ninguém. Perfeitamente. A função dela é informar. A empregada doméstica, né? Então, quando você se depara com a sociedade da forma como está, né, o resultado é esse, né? Então eu acho que é preciso, né, a gente parar, fazer uma reflexão, a própria sociedade civil organizada, né, perguntar para onde nós queremos ir, né? Tem um assunto agora que está polêmico, nós tivemos aqui em Dourados, começou por Campo Grande, né, a respeito de convocar os pais, né? Uma espécie... Contra a violência na Exatamente, a responsabilidade, trazer os pais, chamarem os pais à responsabilidade. Isso está sendo muito polêmico, né? Eu acho que cabe a cada um de nós, né, fazer esse questionamento, essa reflexão. Que sociedade que nós queremos? Né? Então, e assumir, né? Eu tenho um filho de 4 anos, né, e fico muito preocupado com isso, né? E de formar um cidadão de bem para a sociedade, né? Não um indivíduo problemático. Então, eu sempre, é uma coisa que eu fico sempre me questionando e preocupado com isso, né? Será que eu estou correto na educação, né? Eu preciso estar presente, eu preciso passar esses valores, né? Os princípios, né? Da boa convivência. Então, eu acho que esse é o papel de cada um, né? Principalmente daqueles que são pai, né? Mas eu vejo dessa forma, então, é preocupante. Brilhante sua ideia. Eu acho que eu só acrescentaria, se você me permitir, uma coisinha. Pois só. não? Coloca Deus nessa família e acaba todo o resto. Perfeito. É verdade, né? Bota Deus ali dentro e acabou. Porque sem Deus, onde é que nós vamos parar? Não é fácil, não. E um detalhe importante, é conveniente que eu diga isso. O camarada fala, Belém, mas você está vendo esses problemas porque é Mato Grosso do Sul. Se for lá na Amazônia, pior ainda. Se for não sei aonde. Porque aqui em São Paulo foi cala a boca que você não sabe de nada. Aí em São Paulo, cidade de Leme, bem próxima a Ribeirão Preto, tem um professor que é muito amigo meu. E um dia desse daqui, faz pouco, ele foi marcar a prova, ele dá aula de história na escola estadual. Aí um aluno aquele que disse que é filho de um bandido da cidade, ele falou, dá licença aí, cara. Cara, ui, você me fala um troço desse também. Ainda bem que eu não fui professor lá, senão eu tinha morrido já há muito tempo.
E aí ele falou, o que foi? Prova o dia quem marca somos nós, não é você. Ai, Deus. Ele manteve o dia que ele marcou, saiu lá fora, o carro dele estava em pedaços. Riscado, virado a breque, pneu lá embaixo. Isso aí o meu estado de São Paulo mudou. Não, na minha época não era assim não, você é besta. Para. Tem nada a ver não, né Cleber? A situação de pobreza pode facilitar. Um estado menos desenvolvido pode facilitar. Mas as coisas estão ocorrendo em tudo quanto é lugar. É verdade. Eu acho que educação, a partir do momento que a criança chega no colégio, ela já tem que saber bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, desculpa, ela tem que saber, ela não precisa nem, talvez ela nem saiba falar, mas ela tem que saber o que significa isso. Né? Ela tem que saber o que significa isso. Isso se aprende em casa. Isso é educação fundamental com pai, mãe e família. Né? Eu fui alfabetizado em Santos, São Paulo, né? Numa escola estadual. Era muito diferente do que nós vemos hoje, do que a gente encontra hoje, né? Então eu acho que está faltando justamente o que o Gilberto disse, a educação em casa. A educação em casa, moldar em casa para que seja complementado através de uma educação um pouco mais refinada, um pouco melhor, e uma cultura. Isso é outra coisa. Educação é em casa. Acho que primordial é em casa. Eu trabalhei no 10º Batalhão em Campo Grande, algumas situações em que uma criança de 14, 15 anos não saía da sala de aula se não chegasse a polícia militar. Em determinados bairros em Campo Grande. Quando a polícia militar abria a porta, ela falava, agora eu vou. Ela levantava, olha que ponto nós chegamos. O diretor, por um lado, a professora... Só interrompendo, por um lado, eu agradeço a Deus por isso. É sinal que ele confia na corporação. Sim, mas o professor, o diretor, não tem condições de tirar ele da sala de aula. Não tem, né? Do jeito que está. Entendeu? Então, olha a situação em que nós chegamos. Precisa a polícia militar, uma polícia fardada para tirar um garoto de 14, 15 anos. Então, tamanha violência, não estou culpando os professores nem diretores, eu estou dizendo como eles estão violentos. Está falando o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo, isso é a realidade, eu estou dizendo o que realmente acontece. Em cima disso, nós criamos, a Polícia Militar criou vários projetos, né? Bom de bola, bom de escola, reação, que é a Polícia Militar entrar lá dentro do colégio e selecionar, separar. Porque o que estava acontecendo? Algumas escolas não estavam criando ambiente para quem queria estudar, para quem quer estudar. Porque tem alguns que querem estudar. Essa criança mesmo que foi tirada da sala de aula, ela não tinha caderno, não tinha livro, não tinha nada. Ela ficava só olhando. Possivelmente ia para lá para traficar, para fazer o tráfico. Então, quando a gente chega, quando a Polícia Militar chega, quando qualquer outra polícia chega, fardada, ostensiva, ela sai. Não se mistura. Então, essa foi a nossa intenção na época, de colocar a Polícia Militar para criar um ambiente agradável para quem realmente quer estudar, para quem realmente quer aprender. Agora, essa educação é de berço, é de casa, como bem disse o Gilberto. Posso deixar você em corda bamba agora? Meu diretor falou que eu não sabia não. Disse que o menino foi levado para a delegacia, certo? O delegado falou, rapaz, você não está certo não, hein, seu? Tá? Vai para casa, vai ser educado melhor. E mandou embora para casa, saiu pela porta da frente. Tá certo isso? Ou está estimulando o moleque a ficar pior ainda? A autoridade policial, no caso o delegado, ele deve ter como chama, cumprido o que determina a legislação. Né? Então aí é preciso verificar uma série de requisitos, se é a primeira vez que ele cometeu essa infração penal, né? Se tem alguém responsável. Então ele deve ter levado em consideração uma série de... Ou não levou nada em consideração e vai embora. E aí deve ter feito a liberação. Eu não conheço com profundidade esse caso, né? Eu tive ciência, né? Pelos jornais, né? Mas profundamente eu não tenho ciência. Mas eu vou mostrar agora que, se não me engano, quem pegou o cabra lá em Ponta Porã foi o pessoal do DOF. Ele tinha lá um bom carregamento de cocaína, certo? Aí prenderam. Aí o juiz falou, mas não adianta prender. Eu não tenho espaço para todo mundo aí. Soltou o cara. E eu até escrevi um artigo sobre isso. Mas pera um pouco, não dá. Aí não, né? Vai lá, pega um coitado que roubou 1 quilo de manteiga ou 2 quilos de feijão, solta ele,
põe esse bandido lá dentro. Não liberou o cara. Lembra disso? Lembra. E aí, como é que faz? Essa é a nossa legislação, né? Cada um na sua área, na sua especialidade, né? A nossa é prender, a nossa é pegar, a nossa é levar e apresentar para a autoridade. Mas vocês devem sentir-se bem chocados, né? Mas trabalho que deu para levar esse vagabundo lá dentro e o perigo que o cara manda embora, meu. Ai, credo. Não é verdade? Eu confesso que causa uma certa frustração, né? E a gente também, né? A gente faz uma leitura, observa outros países, né? Então, em outros locais não seria tão fácil como é no Brasil. Mas nós temos uma série de problemas. Mas como disse o diretor, né? Cada um dentro da sua especialidade, né? É bom considerar que tudo isso é uma engrenagem, né? Hoje nós temos os presídios estão superlotados, né? E é um grande problema. Esse é um grande problema, né? Você tem um problema na legislação, né? Então, tudo isso resulta nisso que a gente nos deparamos e às vezes choca, né? Como é que pode, né? Esfaqueou alguém e foi posto em liberdade. Foi pego com tantos quilos de cocaína e já está em liberdade, né? Volto a dizer, para nós também, né? Se bem que nós sabemos qual é a nossa missão, e a nossa é fazer o policiamento, é fazer as prisões, mas tem hora que causa uma certa frustração. Causa sim. Eu digo o seguinte, sabe? Aquela história de você falar e não fazer, não fica legal. Mas na minha profissão, como professor, eu não era policial, certo? Mas na minha aula, você conhece. Lá em Campo Grande, na época, acho que não era capital ainda não. Em 77 que mudou. Lá e aqui, eu sempre coloquei em pauta que se o aluno não tivesse ambiente de estudo, jamais ele ia aprender nem o que eu falo, nem o que os outros falam. Mas desse jeito você nunca vai ter um bom ibope como professor. Foi incrível. Lá em Campo Grande eu peguei várias vezes no primeiro lugar. E aqui em Dourados também. Então, na verdade, essa atitude que eu tinha com meus alunos, eu tinha com meus filhos também. E eu vou ser bem sincero para vocês dois. Houve um período em que tudo indicava que haveria separação do casal lá em casa, e eu fiquei assim pensando, rapaz, perder a mulher não tem problema nenhum, não, a gente se vira e corre atrás, e deixar uma outra. Mas meus filhos não vai dar. Se eu perder, eu estou frito, não vai dar. E fiquei quieto, né? Eu não vou aliciar ninguém, sou doido. Aí quando a pessoa, psicóloga responsável pelo caso, chegou até mim e falou, Benê, parabéns. Eu disse, o quê? O rapaz, só na fala do teu filho, 13 anos, já basta. Ele falou, eu vou ficar com meu pai, ele bocou no pai. E todos, cara, né, as meninas e ele. Então, na verdade, esse povo tem que aprender que a disciplina, ela não mata ninguém. Aliás, tem dois representantes bons ali, ó. Deus, quando nos toca em disciplina, ele não tem dó não, meu. É o que vier. E aí chega um apóstolo como Tiago e fala assim na carta dele, capítulo 1, verso 2. Isso aí eu sempre achei um absurdo, mas fazer o que está escrito. Tende por grande alegria, passado por muitas provações. Eu falei, será que esse danado passou, rapaz? Porque falar um trem desse aí, passou, cortaram o pescoço dele. Então, é fácil não. Segundo Deus é assim. E depois tem outra, hein? Está escrito lá em algum lugar. Se você não usar a vara, quando a criança é pequena, de velho, causará muitas lágrimas para você. Mas está escrito na palavra. Isso não é aquele Zé, psicólogo, que falou, nem o João, não sei das quantas. É a palavra. Não é isso? O mundo aí fora é cheio de regras, né? É cheio de regras, é cheio de... Nós temos que seguir muita lei, Então, se não for criado desse jeito, vai criar uma frustração muito grande. Se puder fazer tudo, que você quiser fazer a hora que quiser,
Se puder fazer, se não tiver limite, não tiver vai sofrer demais. Vai sofrer demais. Então, eu acho que isso tudo é berço, né? Isso tudo é de casa, isso tudo é família. Nós temos que colocar limite dentro de casa. Também. Lá na Europa, eu vivi 4 anos lá, eu sei que lá tem uma árvore chamada carvalho. É mais forte do que o nosso, como é que chama aqui o nosso que é fortão? A árvore daqui que é forte, que aguenta tudo. Aroeira. É bem mais forte que a aroeira. Então o nosso professor falava, olha aqui, o carvalho, faz aqui, ó, dobra, quando é novinho. Vai dobrar quando já tiver. Então é isso. Dourados em Revista! Eu sabia que ia ser extraordinariamente produtivo o nosso programa hoje. E olha, lembrando mais uma vez, honra quem tem honra. A Corporação do DOF está comemorando 30 anos e Dourados só tem a agradecer. Mas só tem a agradecer mesmo. Porque está aqui, ó, os dados que eu li para vocês aí. E se falar em cigarro, vou falar depois. Vocês vão ver a quantidade de cigarro que vem aí. O cara pensa que é 5, 6 maços. Não. 800 mil maços. Não é brincadeira, é muito cigarro. Eu que já fumei bastante, eu sei. Os caras estão sentindo falta aí. Dourados em Revista vai e volta já. Dourados em Revista, retornando para esse terceiro bloco, aqui nós vamos fazer um pinga-fogo brabo aqui. Gosto de falar com gente que tem gás aí para poder, que não é nada fácil essa profissão deles. Deus me livre e guarde. Eu me recordo de estar conversando fora do ar com o Coronadip, falei, o que é que foi esse problema no olho? Ele falou, um tiro que me deram numa briga. Eu também não sei até hoje se é verdade ou não, disse que era um bandido que ele foi pegar. Então, eu vou te contar, rapaz, eu admiro, mas não quero essa profissão para mim não. Deus me livre. Eu acho que é aquilo que eu falei no começo. Vocação é vocação. Gilberto, você também é daquela época que a gente botava no fogueira. Sou daquela época. É bom, quem não é bom vai ficar na rua aí. Não é isso? Isso mesmo. Escuta, como é que foi a apreensão de maconha aí? Olha, nós assim que o diretor assumiu, né, nós pegamos até a... Diretor, só para ele deixar bem claro, porque todo mundo conhece. Diretor Coronel Haddad, né, aí nós pegamos como parâmetro, né, de janeiro a maio de 2016 e fizemos o comparativo agora, de janeiro a maio de 2007. Então, só para o senhor ter uma ideia, tá? Nesse janeiro a maio de 2006 foram apreendidas 25.868 quilos, 5 toneladas. Toneladas, né? Caramba, que de gente sempre fumar maconha aí, meu. E nesse ano de 2007 até maio, né, nós apreendemos 40 toneladas de droga, né? 783 quilos. Tá? O comparativo, né, entre esses dois períodos, tá? A gente teve um acréscimo aí de 52%. Ô Gilberto, eu não sei porque eu olhei para lá, eu sou meio assim engavetado com a tal dessa cocaína, porque eu apanhei por causa dessa cocaína aí, né? Desgraçado, o cara estava mais vermelho do que um tomate podre. Os olhos do bicho quando foi lá. Então ele nem sabe o que fez e disse que nunca foi lá em casa. Mas por que você não tem a cocaína aqui? Se é o pior trem que nós temos aí na praça, ou escondeu aí. Nesse mapa aqui, né? Esses dados, esses resultados, a gente levou em consideração aquilo que teve o valor mais expressivo. Né? Então, nós não consideramos. Evidentemente que nós temos uma outra planilha muito mais complexa com todas essas informações. A gente até poderia, posteriormente, encaminhar aqui para o senhor. Né? Mas a gente levou aquilo que realmente causou impacto, né? Esse comparativo do ano passado com agora, 2017.
Kleber, você pode me corrigir. Eu acho que o problema da maconha é mais fácil de carregar. Porque se dá problema, não dá tanto. Agora, cocaína, aí o cara vai para o cilindró, sem dó. Então, às vezes, passa muito mais a maconha por causa disso. É mais fácil de levar, então carregar aí. Outro enche a mala, outro enche não sei o quê. Só me permite dar minha observação com relação a isso. O custo da maconha, se comparado ao da cocaína, então, ele é menor. Então, menor. É muito mais fácil essa comercialização da maconha. Esse é um motivo também. Se ela perde um monte, perde pouco ainda, né? Perfeito. É verdade, está certinho. E o cigarro, como é que foi o cigarro aí? O cigarro também houve assim, um aumento expressivo, né? De janeiro a maio de 2016, nós apreendemos 32 mil pacotes, 572. 32 mil pacotes, são 320 mil cigarros. Não, maços. Maços, né? Porque cada pacote contém 10 maços. Então, olha só. Em janeiro a maio de 2017, esse número saltou de 32 mil para 304.210 pacotes de cigarro, né? Um acréscimo aí de um período para o outro, né? Nesse comparativo, de 834%. É muito cigarro. Um negócio interessante. Isso não vem aí de caminhão, não. É muito raro ver um caminhão lotado de cigarro, né? Você tem várias modalidades de transportes, né? Não, mas eu acho que isso não é um trabalho para você lascar, porque o cara está na mala, outro não sei aonde. De caminhão, aprender um caminhão de cigarro, é muito raro. É mais comum você encontrar isso em veículos menores. Isso, né? Então. E aí é aquele contrabando formiguinha. Né? Que, na verdade, é muito e que é rotina, é uma rotina para essas pessoas envolvidas nesse tipo de ilícito. Né? Todo dia, né, o departamento tem apreendido e... Conta um segredinho para Pois não. Mim. Vou pedir para o Kleber. Você bate o olho no peão assim no carro, você tem noção de que ele tá fazendo alguma coisa errada? Pela experiência, né, o pessoal, né, os mais antigos principalmente, eles acabam adquirindo esse know-how, né? Porque é feito também, durante o bloqueio, durante a parada, né, a fiscalização, é feita uma entrevista. E nessa entrevista você observa, né, o indivíduo que está transportando ou cometendo alguma ilicitude, ele muda o seu comportamento. E os policiais, sabendo disso, né, ficam mais atentos, né, inclusive com relação à vistoria, e aí acaba que encontrando, né, porque muitas das vezes esses produtos ilícitos estão escondidos dentro de pneu, nas laterais da lataria, não está assim exposto, totalmente exposto. Você também tem isso, né, mas tem aquele que esconde e dificulta achar esse produto. Pela experiência sua, o que é estranho? Você caminhando de cigarro. Ó. Vixe, vinha lotado até atrás, mal encostava a porta traseira. Esse baú todo de cigarro. Olha. Então não é só o formiguinha. Aqui em Dourados foi isso? Foi agora, Dourados. Escuta que dessa aqui, caiu. Né, dentro disso que eu estava perguntando, você já pegou algum cabra assim que ele está tremendo demais, se mexendo, e aí você falou, ô cabra, você deve ter coisa aí, teve isso? Mas é só assim que se aprende, é só com tempo de estrada. É, não? É só com tempo de estrada. Nós temos policiais que se trocou um bondinho, boa tarde, já sabe o que está tendo, o que está acontecendo, qual a intenção de quem vem, de quem não vem. É quase que impossível acreditar que não foi entregue. E não foi entregue. É o tempo de estrada, é o tempo de entrevista. É o que a gente costuma dizer, é comer lua. Né? Comer lua? Comer lua, ele está lá à noite, dia. toda. Ele está a noite inteira. Isso tem um peso violento para... Essa é a diferenciação do departamento também. Essa é a diferença de um policial do departamento, porque ele come lua, ele passa muito tempo na estrada. Tem uma outra coisa que o pessoal deve gostar bastante, é veículos recuperados. Vamos ver como é que foi a história aqui. Que também, pelo jeito, foi muito boa. Com relação aos veículos, nós tivemos também, de janeiro a maio de 2016, 69 veículos recuperados. Né? Nesse ano agora, de janeiro a maio de 2017, são 86. 86 no mesmo período? No mesmo período, um acréscimo aí de 25%. Nós tivemos me permite cortar, Gilberto? Nós tivemos agora uma situação de que esse camarada foi abordado, um casal foi abordado num veículo, numa BMW, o senhor ficou sabendo disso aí?
3 horas da manhã, a família estava sendo mantida como refém em Campo Grande. Através dessa entrevista, através desse tempo de estrada da guarnição da equipe, que estava lá no local, houve a recuperação, eles estavam mantidos como refém, mãe e filho, mantidos como refém, com mais dois miliantes lá dentro. Então, ao todo foram presos quatro camaradas responsáveis por isso. Ao recuperar o veículo, recuperou eles lá em Campo Grande. Foram lá em Campo Grande através da entrevista. Estava vendo que tinha alguma coisa errada, através da entrevista, chegaram à conclusão de que tinham o proprietário do veículo, a proprietária do veículo, né? Estava lá em Campo Grande sendo mantido como refém com um filho de 14 anos. Ei, bárbaro. 14 ou 15 anos de idade. Então imagina recuperamos a tudo. bênção, a graça que a senhora não deve, né, colocar à disposição de vocês. E ela foi, Deus, e ela foi tomada, o veículo foi tomado dela de uma maneira violenta, foi um roubo, assalto à mão armada, 10h30, 11 horas da noite. Foi recuperada às 3 horas da manhã por uma equipe de departamento. A 70 quilômetros de Ponta Porã. Olha, quase chegando. Quase chegando. E aí é bom frisar também o profissionalismo dos nossos policiais. Não só os que estão lá no operacional, lá no trecho, aquele que faz a abordagem, mas aqueles que operam no setor de telecomunicações. Gilberto, eu vou interromper, porque para mim essa é uma coisa assim fabulosa. Se fosse uma realidade onde o policial prende, opa, carro custa quanto? Uma BMW já está nos 140 mil. Então 10% é seu. Se fosse pago, aí o cara ia ser um trabalhador total. Agora vocês fazem isso com esse denodo todo pela honra à profissão, né, Silvio? Que maravilha esse negócio. Se pudesse pagar, aí que era melhor ainda. É ter corrupção. Aí ia ter corrupção. Aí lascou, então deixa assim. Não, é importante a gente fazer uma análise disso que o senhor coloca, né? Porque se é gratificado, a gente correria o risco de entrar num vício. Um comércio. Da seguinte forma: tem ali alguém que tem um crime ali de homicídio ou um sequestro, não tem veículo envolvido, tá? Então Com alto valor. Então vamos aonde onde se paga essa vantagem, né? Você corre o risco disso. Então é melhor você trabalhar dessa maneira. Mas só voltando ainda para os nossos policiais que trabalham no setor de telecomunicações, quando dessas abordagens, na maioria das vezes, quando nós conseguimos, e eles insistem, eles não são teimosos, né? Olha, eu abordei um carro, é do professor Benê, esse carro está no nome dele, dá uma ligada na casa dele, verifica se é. E por incrível que pareça, muitas dessas vezes, o que acontece? Você liga lá, o cara fala, não, o carro que você está abordando aí não é meu, não, o meu está aqui, eu estou vendo ele, está aqui na minha frente, na garagem, é o carro clonado. Né? Também, né? Ou então acontece essa situação da BMW. Ligaram lá para casa, olha, a minha esposa ela está desaparecida. E aí é que começou um outro trabalho, né? Onde as equipes deslocaram para Campo Grande e lá descobriram o cativeiro, onde estava a senhora e o seu filho como refém. Então é um pessoal muito profissional e faz toda a diferença. E podia ter pego só um veículo furtado, roubado, 2 camaradas conduzidos e acabou. Acabou. Mas lá essa acabou. Já fizemos, não, mas aí é que vai o tirocínio, aí que vai o profissionalismo, né, o compromisso. Não, tem alguma coisa errada. No diálogo, na troca de conversa, tem alguma coisa errada. Não, o proprietário deve estar lá. Aí nós checamos na sala rádio, quando tem que estar o proprietário. Então toda essa dinâmica, esse profissionalismo é que levou a esse resultado. Kleber e Gilberto, você sabe, ao fazer esse programa, e todas as vezes que eu tenho feito, aliás, quantos anos atrás eu peguei o Adim, falei, cara, irmão, vamos lá bater um papo. E uma vez um rapaz perguntou para mim, um amigo, por que você faz isso? Que interesse tem a população de saber do policial? Eu falei, que pobre que você é. Infelizmente, que pobre que você é. Porque a partir do momento que eu trago vocês aqui como representantes, tantos que estão trabalhando, que poderiam estar aqui do mesmo jeito, entendeu? Nós ficamos sabendo do trabalho de vocês e à medida que nós pudermos, cada vez vamos apoiar mais. Vou contar uma coisa bem simples e ridícula até da minha parte. Há muito tempo atrás, você viajava na estrada, dava sinalzinho de luz, quando você viu um policial, os outros estavam vindo.
Aí um dia, um cara comentando na televisão, falou, a gente faz isso de idiota, porque os caras que estão roubando, um dia pode estar roubando o teu carro. E se alguém der o sinal de luz, teu carro vai embora. E é verdade mesmo. Eu falei, mas aí, rapaz, da onde que eu vou dar sinal mais? Se nada. tivessem dado sinal para ele, tem uma família todinha de refém e um carro passando por Paraguai. Pois é, velho. Uma família todinha de refém, uma família... Aquela história de escapar da multa, não sei o quê, rapaz. Escapar do quê? Mantenha a tua velocidade, mantenha o teu documento em dia, que não tem multa, velho. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Vocês estão fazendo 30 anos. 30 anos. Aniversarinho. E nós que recebemos todo esse presente. Ai, nós somos privilegiados. Na verdade, o DOF, que nasceu como GOF, parece que um dos que mais estimularam a origem dele foram os fazendeiros, né? Porque perdia boi para todo lado aí e não achava o pessoal para poder correr atrás. E com a vinda do DOF, inclusive sustentados até com dinheiro, parte do dinheiro deles, é que acabou o roubo de gado, essas coisas da região, não é, Cleber? Foi. Então. Foi. O principal motivo, uma das principais motivações era essa violência na fronteira. Né? Assaltantes entravam dentro de propriedade, ficavam 6, 7 dias roubando, levando o gado todinho, até estuprando, matando, fazendo um monte de barbaridade lá dentro. Imagina isso há 30 anos atrás, como era essa fronteira. Então, em função disso, criou-se o departamento para dar um aparato todinho para essa região transfronteiriça e atendendo toda essa demanda, né? Vem cá, pastor Mário, vem aqui. Você não é grandão, você cabe aqui do meu lado. Aqui. É que faz uma oração para os nossos, não só para os dois, né? Os dois que representam tantos e tantos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida desses homens. Que o Senhor os guarde, os livre, bem como os teus familiares. Eu peço aqui exclusivamente que o Senhor os livre do homem mau, da bala perdida, do homem sanguinário e de todo espírito de acidente. Enfim, guarda tudo e todos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Muito obrigado, meu querido aluno. Muito obrigado, meu querido aluno, por essa aula de civilidade e patriotismo que vocês deram, não por serem militares, não, certo? Por serem simplesmente brasileiros que querem o melhor para a nossa pátria. Professor, agradecer ao espaço, ao reconhecimento. Com certeza vai ser estendido a todo o efetivo do departamento. Nós estamos aqui representando todos os homens que estão lá, nesse horário, 24 horas, de manhã, à tarde, à noite. O horário que foi pego aquele veículo, uma das ocorrências que nós estamos aqui eram 3 horas da manhã, onde a maioria das pessoas normais estão dormindo, estão descansando. Nós estávamos lá, essa equipe estava lá. Assim como para alcançar esse resultado é muito tempo, muito trabalho, tanto físico como mentalmente. Então o desgaste é muito grande, o desgaste é muito violento. Muito obrigado por esse reconhecimento. Tá? Agradecemos aqui é muito raro isso, reconhecer o trabalho que a Polícia Militar faz. Para criticar, nós temos uma imensidão de pessoas, mesmo porque nós somos ostensivos, nós aparecemos, nós damos a nossa cara a tapa. Quando nós acertamos, não fizemos mais do que a nossa obrigação, e não é bem assim. E não é bem assim. Nós acertamos. Vocês, os professores, é a mesma coisa. Nós acertamos muito, mas quando erramos, um problema nosso. Atribuem até nós a falta de segurança, né? Ele não fica preso, não, nós capturamos. Isso vem dentro daquela... Nós prendemos muito, nós capturamos muito. Tá? Dali para frente, a gente não pode entrar no mérito da questão. Mas nós trabalhamos muito e fica aqui mais uma vez estendido nosso agradecimento. Muito obrigado por esse reconhecimento, muito obrigado por esse espaço, por menor que seja, mas para nós foi como se estivesse falando de polícia há uma semana. Muito obrigado. Isso aqui, como vai ficar repetindo, 3 vezes por dia, pelo menos 10 dias, você imagina. E depois, lá no YouTube, o resto da vida. Olha, ele mostrou para mim. Não, você não. Carlos Silva. Lá da... Carlos Videira? Não, aqui que nós vamos lá hoje, mas... o Carlos Silva. Carlos Silva. Ele falou, beleza, mas você que me entrevistou lá. Foi lá no YouTube, tava lá. Olha que bonitinho. É isso aí. Tenente Coronel. Naquela época, cara. Isso. Legal.
Legal. Eu quero aproveitar, sim, a oportunidade a todos nós teleassinantes, que é um pessoal que já tem um nível de vida mais elevado e mais expensos estão, né? De passarem por furtos, roubos, sequestros, auxílio, etc. e tal. Colaborarem com esses militares em orações. É a melhor de todas as colaborações. Porque se Deus está no comando, meu filho, até o tiro, assim, a queima-roupa não acerta. Porque o trem não sai da maquininha. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Dourados em Revista, trazendo para vocês. Já nós temos aí o Arfux comentando sobre o que está acontecendo nas escolas, de uma forma, às vezes, meio errônea. Eu estive lá dentro 41 anos e eu sei como é que as coisas têm que ser. Não é assim no grito, não. Yahoo! Não, aí não funciona. Bom, estaremos preparando um outro programa para vocês. É nossa missão também colaborar.